galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu vou analisar Subwoofer. Peço desculpas se eu pronunciei o nome de uma maneira errada. Eu não conheço esse grupo, eu nunca ouvi essa canção antes, então vai ser a minha primeira vez que eu vou estar ouvindo. Pra quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, sou multi-instrumentista, produtor e compositor, né? E nesse vídeo eu vou estar fazendo análises e observações técnicas sobre comportamento vocal, estilo musical, influências musicais. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative a notificação, clique no gostei e compartilhe esse vídeo e deixe mais sugestões aqui nos comentários para outros grandes artistas da Noruega. A mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar Subwoofer. A música ela já começa com um falsete sendo utilizado aqui, fazendo um tipo de o teor visual dos integrantes fantasiados, e eu considero isso uma ideia muito legal. That hairy coat of yours with nothing underneath. Not sure you have a name, so I will call you Keith. Olha, só pela voz eu consigo identificar que seja um cantor tenor. Ele tem uma voz muito alta e uma forma de cantar muito interessante. Ele tem uma certa dinâmica na forma como ele está cantando. Então a gente percebe que só pela melodia da voz dele, na forma como ele está cantando, uma influência de música pop muito forte. Há um efeito na voz, nessa forma como ele tá. Mas acho que condiz muito com a estética musical e a proposta do grupo, né? Isso é a dinâmica que eu estava mencionando anteriormente. E o outro vocalista, eu não sabia que necessariamente os dois cantavam, mas os dois estão na região de tenor. E para esse estilo musical pop, é muito comum esse tipo de cantores. Não é uma regra, eu estou falando que é muito comum, mas existem cantores barítonos que também cantam esse estilo musical, e isso não quer dizer nada, só falo realmente que é muito comum que muitos tenores optem por esse estilo musical. Tô gostando dessa estética visual dos integrantes. Muitos artistas contemporâneos têm adotado um tipo de visual diferente. É uma forma de você sair do padrão do que a gente é habituado em ver, para que a gente tenha diversidade artística. E o visual deles é fantástico, muito original. Muitos efeitos sonoros, muitos efeitos com trabalho de produção na voz, né? São efeitos muito interessantes que fazem com que agreguem a estética musical. A gente tem a estética visual, mas também existe a estética musical. Na estética musical é um pop, um eletropop, um som eletrônico muito forte, né? Faz com que a música ela abra acesso para que mais pessoas se simpatizem com a canção. E é uma música muito bem feita, assim, muito bem elaborada, e os arranjos de estrutura musical é muito original, muito diferente. Acho muito legal essa coreografia. É um diferencial nesse grupo e nessa performance, realmente é a coreografia. Mas quando eles dançam, essa performance agrega muito mais a apresentação que eles estão fazendo, né? Então, tudo fica muito agradável de se assistir. Pelo que eu
pude entender nessa canção, todos eles estão com fome. No início da canção, a gente percebe que há uma apresentação na performance, né? O que eu quero dizer com isso? Que na música, eu falo em termos da própria canção, do arranjo, da composição da música, a gente percebe que os dois cantores eles ganham um pouco mais destaque. Cada um canta um trecho maior. E depois do refrão, e quando há esse retorno para o verso, né, que é o que demonstra aqui dentro do arranjo na estrutura musical, a gente percebe que esse tempo grande ele já não existe e é dividido entre os dois cantores, porque eles já foram apresentados ao público, eles já cantaram. Cada um cantor teve seu momento na primeira parte. Então, no retorno desse verso, novamente, que é o que vai voltar para o refrão, agora eles já foram apresentados. Então, eles dividem de uma maneira mais curta o espaço de tempo que eles têm para cantar. Né? Mas isso é apenas uma observação estética em relação ao arranjo e à estrutura musical. E o arranjo dessa música ela é muito empolgante. Ela tem muitos momentos. Que é esse trecho. Essa parte no meio da música, ela é importantíssima na construção, no arranjo musical, porque é nesse momento que há uma interação maior com a parte dançante da música, que as pessoas dançam. Então esse é o momento, inclusive, que ganha muito destaque na música, né? Então esse se torna extremamente importante e necessário, não só para a estética musical, mas pelo o que foi pensado dentro do arranjo da música. Muito legal, que performance diferente. E é muito empolgante, né? A gente vê que a todo momento eu falei da dança e falei da música, mas se a gente agregar todo esse conjunto, a gente tem esse resultado aqui. E esse resultado é um resultado muito, muito, muito legal. É um resultado que empolga as pessoas que estão assistindo, elas querem fazer parte disso. As pessoas visualmente, esteticamente, na questão visual, na questão do audiovisual, isso faz com que as pessoas se relacionem com tudo que elas estão assistindo e ouvindo. Eu gostei disso. Isso é surpreendente. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Esse é um momento muito diferente da música, uma novidade que tem, e isso faz com que a música não seja apenas criativa, mas ganhe uma originalidade muito grande. E é uma música, uma sonoridade tribal. Isso é muito diferente de tudo que a música apresentou até agora. Vê como para eles a estética visual é extremamente importante, porque tudo aqui é muito uma preocupação grande com os mínimos detalhes. Então aqui esse efeito de luzes apenas se agrega não apenas ao que eles se propuseram a fazer dentro dessa performance deles, mas também com o que eu estou dizendo aqui durante essa análise. That hairy coat of yours with nothing underneath. Not sure you have a name, so I will call you Keith. Que grupo fantástico, realmente foi uma grata surpresa. A estética visual e musical é muito forte. Muitos grupos eletrônicos, eles investem muito, eles se preocupam muito com a estética também, não apenas do áudio, mas também do visual.
né? A caracterização dos integrantes eu achei incrível. Eu fiquei muito surpreso e eu gostei muito de todo o arranjo, a construção que essa música teve, das danças. Isso é fantástico, fantástico e muito surpreendente. Bom, e essa foi minha análise, portanto, se você quiser mais análises e reações técnicas para os grandes artistas da Noruega, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e deixe mais sugestões de comentários para o Subwoofer. Eu peço desculpa se eu pronunciei o nome de uma maneira errada, mas também para outros grandes artistas da Noruega. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!